Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. Hoje nós estamos aqui com a Maria Albertini num bate-papo sobre terapias energéticas. E vamos começar pelo o que é terapias energéticas, Mari? Bom, as terapias energéticas, elas tratam o ser humano como um todo, né? Não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Essas terapias energéticas, elas são efetuadas como? Bom, já que a gente fala de energia e energia não tem barreiras, né? Não tem o tempo, então a gente pode praticar essas terapias energéticas online. No caso, eu trabalho online ou presencial, né? De uma forma que você consiga se conectar com essa pessoa através do endereço energético, né? Que é o nome completo. Você consegue trabalhar tudo que precisar ser trabalhado nessa pessoa de forma online, de forma à distância. Trabalha de uma forma mais completa, então. Não é como um oráculo que vai ler um problema. Não. O oráculo ele vai falar das energias presentes, né, no momento, e não vou falar de situações, por exemplo, de uma outra vida que te trouxe um trauma, que te trouxe um bloqueio, não necessariamente. Essas terapias energéticas, assim, elas têm como base sempre o bem-estar, né? E como funciona essa medida do momento que a pessoa está atravessando? Existem formas de medir isso para ir mostrando de forma visível para a pessoa que está sendo atendida? Sim, no caso, como eu trabalho com apometria cósmica, durante a sessão, primeiro eu faço a medição. Então, primeiro eu vou passar a pessoa, né, entre aspas, por vários gráficos radiestésicos. Ali eu vou identificando já bloqueios, onde esses bloqueios estão, se estão em vidas passadas, se estão em alguma situação da infância, algum trauma adulto. Isso eu vou identificando já nessa primeira parte da sessão. E depois a gente faz a limpeza de tudo isso. Aí eu chamo as equipes espirituais, a gente faz a limpeza de tudo que tiver que ser limpo, tudo o que for trazido ali e permitido pela espiritualidade no momento, será encaminhado e será tratado. Ao final da sessão, eu passo todo o relatório para a pessoa. E assim, é muito gratificante de ver que eu só preciso do nome da pessoa. E no final da sessão, quando eu passo para ela tudo que foi identificado, ela fala: meu Deus, fez todo sentido, é tudo que está acontecendo comigo. Então, é uma coisa muito gostosa e é uma terapia maravilhosa de trabalhar, porque muitas vezes a pessoa chega, ela não quer falar do problema, né? Ela não quer tocar no assunto e às vezes ela também nem sabe que ela tem um bloqueio relacionado a determinada situação. E aí, durante essa medição, a gente consegue identificar. Entendi. Esse processo de medição, ele serve justamente para que a pessoa não precise expor o problema dela. É aquilo que a energia dela está emanando naquele momento. Sim, é como se o corpo, né, a mente, o espírito tivesse pedindo ali que tratasse determinada coisa, sem a pessoa precisar me falar. É um processo também que impede a pessoa manipular para obter a resposta que ela está esperando, né? Chega num processo que é aquilo que ela realmente precisa. Cada sessão tem esse processo começo, meio e fim. A gente consegue, durante uma sessão, já promover um resultado. Com certeza. Eu tenho bastante relatos de clientes que após a primeira sessão, assim, no momento que eu estou acabando a sessão, eu pergunto como você está se sentindo, e a pessoa já fala: nossa, eu já estou mais leve, já estou me sentindo melhor. E assim, é um processo progressivo, né? Conforme os dias vão passando, a pessoa vai sentindo a melhora cada dia que passa.
E aí esses processos a gente pode ir repetindo eles periodicamente, a gente pode fazer um acompanhamento para lidar com esses traumas e problemas? Pode. É indicado fazer a cada 14, a cada 21 dias. Então, aí a gente vai sentindo a necessidade de cada um. Tem gente que já com uma semana fala: ai, Mari, eu quero fazer de novo, já não estou me sentindo bem. A gente faz, não tem problema, não. Ah, isso é bem importante porque a pessoa consegue ir sentindo como é que ela lida com todo esse processo, né? Porque a pessoa, ela pode experimentar, ela não precisa fazer uma preparação, ela quer conhecer o seu trabalho, ela vai, conversa, participa do processo e aí ela já consegue sentir se isso atendeu ela dentro das expectativas, né? Sim, sim, não precisa de preparo nenhum. A única coisa que eu passo para eles, assim, é uma questão de conexão, né? De conectar o cliente comigo. Eu passo, ao início da sessão, eu passo uma playlist de músicas tranquilas, músicas calmas, e eu peço para a pessoa ouvir. Se ela puder deitar, fechar os olhos, é mais um momento dela sentir, dela liberar também. Porque tem gente que nesse momento que eu estou fazendo a limpeza, tem gente que chora, tem gente que dorme, tem gente que sente sente tontura. Então, é de cada um. E eu sempre peço para ficar ali conectado comigo, mas se a pessoa não puder também, não puder ter esse momento, não tem problema nenhum. A limpeza vai acontecer da mesma forma, ela também vai sentir. E normalmente vem durante o sono, né, dessa pessoa na noite que se deu a sessão, normalmente ela tem insights ali em sonho. É muito legal. Ela se conecta e fornece essa abertura de canal de comunicação do processo de apometria. Isso, é como se ela se conectasse com a energia toda, né, que está acontecendo durante o processo. Não que se ela não tiver ali ouvindo a playlist, a limpeza não vai acontecer, mas é que às vezes ela tá tão distraída fazendo outras coisas que ela não sente o processo. Mas eu gosto de fazer assim porque as pessoas falam que sentem mesmo. Então, tem gente que dorme e é engraçado que eles dormem durante aquela hora que eu tô fazendo ali. A hora que eu acabo de fazer a sessão aqui, eles acordam também. É muito legal. É bem interessante esse processo de comunicação. E a gente acaba levando a vida com um processo de rotina bem marcada, bem definida. Você percebe que esses problemas eles acabam se repetindo, então as pessoas elas estão com um desequilíbrio bem parecido, um grande número de pessoas com ansiedade ou um estresse, situações onde elas não se sentem confortáveis de se expressar. Existe um padrão de pessoas que procuram mais esse tipo de tratamento? Sim, eu tenho notado muito que muitas das pessoas que me procuram estão com ansiedade, estresse muito alto, os chakras totalmente desalinhados. Os chakras são os nossos centros energéticos, né? Então, eles precisam estar trabalhando em harmonia. Porque se eles não tiverem em harmonia, eles vão começar a adoecer os órgãos em volta dos chakras. E aí onde se manifestam as doenças no corpo físico, né? Muitas vezes as doenças no corpo físico não são do corpo físico, né? É apenas mais um sintoma de uma doença do espírito e da alma. Hoje em dia a gente está muito condicionado a ter que cumprir metas, condicionado a só é importante se você tiver um grande número de audiência, e acaba gerando uma expectativa, uma ansiedade, um estresse em relação a isso, e acaba de fato adoecendo a mente, adoecendo o corpo, mas isso não está físico aqui, né? Acaba se tornando, né? Mas não é um problema do corpo. Bem legal isso, que as pessoas elas podem, através da apometria, achar um conforto para amenizar essas situações.
Sim, aí elas vêm buscar o equilíbrio, né? Então, durante a sessão, a gente já faz esse reequilíbrio dos chakras, esse reequilíbrio também do nível de vitalidade da pessoa. Tem gente que chega para mim, a vitalidade é o nosso grau de querer viver, né? Às vezes. E o grau é de 80%, o normal, né? É de 80% a 120%. Tem gente que chega para mim com 30%. Você imagina como tá essa pessoa? Com 30% de vontade, aí você vê que está associada a ansiedade, depressão, desequilíbrio dos chakras. Você vê que está associado a tudo isso. Então, uma pessoa nessa situação, ela está sofrendo muito. E muitas vezes ela não tem não conta para ninguém, não tem com quem contar. Então, às vezes, o refúgio dela é vir para a terapia, vir para a sessão, porque ela sai da sessão já com um outro suspiro, digamos assim. Ela sai com a energia renovada, ela já sente aquela paz instantaneamente. Então, as pessoas me procuram muito por causa disso. Ansiedade, depressão, nível de estresse assim elevadíssimo, e muitas vezes não tem com quem contar. Às vezes também a família não acolhe, não tem um amigo que acolha, então elas vêm assim para mim. Encarar o próprio problema e se abrir é bem difícil, né? Esse processo que percebe o nosso ponto de fraqueza e vai tratar é muito melhor, porque até você tomar às vezes consciência de uma situação que está te afetando, leva um tempo, e quando você percebe, pode ser que você tenha muitas coisas a resolver, né? Esse processo de ir atrás da origem do problema facilita muito nessa parte de comunicação, saber os problemas. Sim, e é uma grande ajuda, porque a gente já faz a limpeza, né? Então, aquele problema que pesava não vai pesar mais. Então, eu digo que é como se fosse limpar uma mochila, né? Porque durante a sessão, a gente traz também problemas de outras vidas, às vezes um contrato espiritual que você fez em outras vidas tá te atrapalhando aqui. Então, e você não sabe, né? Porque é uma coisa que não vem à consciência, mas você sabe que você está tendo diversos bloqueios em determinada situação, e quando eu falo desse contrato, faz todo sentido para a pessoa, né, que está ouvindo. Então a gente já limpa isso, aí aquilo ali não vai mais prejudicar. Então eu digo assim, que é uma limpeza mesmo na mochila. Você para de carregar um peso que não é seu, que não foi aqui que você fez, você não tem consciência, né? E tá mais no inconsciente. E toda essa mochila são hábitos que a gente vai carregando. Além dessa limpeza, você também ensina a pessoa a buscar outros hábitos, música, arte e essas outras formas de consumir conteúdo. Isso interfere na nossa energia? Sim, bastante. Tudo influencia na maneira de como a gente se sente. Tudo tem energia, né? As músicas que a gente escuta têm energia. Se você é uma pessoa que já está num momento assim frágil e você começa a escutar músicas de energia baixa, você vai ficar mal. Às vezes você até consegue entrar ali num quadro de depressão por causa das músicas que você consome, porque tudo, às vezes a gente não entende, vamos supor, às vezes é uma letra em inglês e a pessoa não tem conhecimento do inglês, mas o inconsciente, ele capta essa informação e é o inconsciente que registra. Então esse é o problema, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não entendo a letra, então tudo bem. Não tá tudo bem, porque o seu inconsciente, ele já pegou essa informação. A informação que passa na energia da música, não é a letra, né? Muitas vezes a letra da música tem a ver com a energia, mas também muitas vezes não. Às vezes é uma letra que não fala assim de muitas coisas, não fala de nenhuma situação assim, né? Mas é uma letra que é uma música que tem uma energia muito elevada, então é muito bom para você ouvir. Então eu sempre falo para os meus clientes cuidarem da música, cuidarem do que falam também, né? A gente se conecta a tudo.
Então, ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que consome na TV também, né? Não é só música, o que você consome no seu dia a dia. E você vai ver a sua vida melhorando. Então, você tira essas coisas que te puxam para, né, para o negativo, tira isso, você vai ver sua vida fluindo muito melhor. Até um hábito das redes sociais, elas colocam um filtro de que tudo através da tela é sempre muito mais belo, mais colorido, as experiências sensoriais são incríveis, mas a gente acaba às vezes se punindo por não conseguir viver isso, não atingir essa perfeição que essa tela mostra, e aí a gente acaba também se impactando por isso, né? Então, o próprio hábito de consumir conteúdo nas redes sociais também acaba levando a um processo de comparação, e você pode ficar muito bem com isso, como você pode se comparar e se sentir mal por isso. Sim, e eu acho assim que a gente não tem que se comparar, porque a gente não sabe o que acontece no off, né? Mas a gente tem que usar a internet, porque tem tudo na internet. Usa para o autoconhecimento, usa para o bem, né? Para o seu bem. Né? Ao invés de usar para ver a vida do fulano que tá, sei lá, viajando pela milésima vez no ano, né? Usa para ver como é que eu posso fazer para me sentir melhor. Até o hábito de postar coisas mais saudáveis, né? A gente percebe que nós, desse segmento terapêutico, bem-estar esotérico, místico, a gente sempre procura passar boas mensagens, né? Levar esse lado mais leve da vida. Enquanto tem um perfil de consumo muito grande, né? De apresentar sempre esse estou sempre bem. E a gente que trabalha com esse processo de bem-estar entende que não é sempre assim, né? Não é flat, bem-estar o tempo todo, né? A gente vive de altos e baixos e processos para se tornar alguém melhor sempre, né? Sim, e eu acho importante, quando a gente está nesse momento que a gente não está bem, eu acho importante a gente olhar para dentro e pensar o que essa dor, né, o que esse momento quer me mostrar. Porque a resposta está aqui. Muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente está pensando fora, né? A gente tem que olhar para dentro. Olhar para dentro de nós e procurar a resposta aqui dentro. Está aqui. Sim, e quando a gente olha para dentro, a gente acaba também olhando para os nossos próprios preconceitos, né? Então, uma pessoa que ela vem de uma doutrina religiosa que ela prende muito, ela olha para isso com um olhar de repúdio. Esse processo todo, ele está relacionado à religião, ou qualquer pessoa de qualquer religião pode passar por esse processo? Não, qualquer pessoa. Não está atrelada a religião nenhuma. A pessoa, então, ela pode vir despreocupada, ela não vai estar indo contra tudo aquilo que ela acredita. Ela vai estar passando por um processo de bem-estar voltado somente para ela. Sim, e aqui também não tem julgamento. Tudo que eu vejo na sessão morre na sessão, né? Fica só entre eu e o meu cliente e não tem julgamento. Aqui a gente vai tratar você como um ser humano que está pedindo ajuda e não vou julgar em nenhum momento. Às vezes a gente acaba se colocando dentro de um processo onde a gente não consegue ir contra aquilo que a gente acredita por acho que é complicado, ou que eu vou ser forçado a fazer algo que eu não estou preparado. E não, tem todo esse processo de conversa, de adaptar dentro dos limites de cada pessoa que você está atendendo. Sim, é tranquilo, é bem tranquilo. Porque assim, como eu não fico pedindo para a pessoa falar sobre os problemas dela, eu acho que ela já se sente mais tranquila por isso, né? Não precisa tocar em nenhum ponto fraco, não precisa cutucar nenhuma ferida. Então, e ela vem tranquila e eu deixo ela tranquila, e no pós também, onde eu passo tudo o que foi visto durante a sessão, também é muito tranquilo. Normalmente eles já estão mais calmos, já se sentem mais acolhidos, então é bem tranquilo mesmo, é muito gostoso. É muito legal romper essa primeira barreira, experimentar algo novo
experimentar se abrir sem precisar falar nada, né? Se despir dessa vaidade, se despir desses pesos que a gente carrega e se deixar ler, se deixar experimentar e sentir todo esse processo que a apometria e essas terapias energéticas proporcionam. Sim, quem prova, né, não larga mais, porque é uma delícia você se sentir mais leve, você realmente sente como se tivesse tudo alinhado, você se sente muito bem, muito em paz consigo mesmo, e você estando bem com você se torna uma pessoa melhor para todas as pessoas à sua volta, né? Você é uma pessoa mais leve dentro da sua casa, você vai ser mais leve no trabalho, onde for, né? Onde você estiver, vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve. E também, eu digo que as pessoas, né, de fora, elas não vão conseguir te atingir de uma maneira que você antes reagia, né? Muitas vezes a gente está com as coisas desorganizadas dentro da gente, e às vezes uma coisinha que alguém fala pra gente já se torna sei lá, uma tempestade, né? Porque você tá muito reativo, mas quando você tá em equilíbrio, você às vezes escuta e fala, então tá bom, deixa pra lá. Porque assim, é o equilíbrio, né? A gente estando bem, tudo fica bem. E esse processo é individual, então, independente do ambiente familiar, independente do ambiente comercial de trabalho, essa terapia ela é individual, focada na pessoa. Sim, eu também faço a terapia, no caso da pessoa, né, que chega até mim, eu também faço a limpeza na casa. Então, se tiver alguma coisa na casa, também vai sair. E quem mora na casa, as pessoas que frequentam a casa também vão sentir essa limpeza, esse ambiente mais leve, mais tranquilo, mais gostoso. E também eu faço voltada já para empresas. Então, eu faço apometria para bares, para sua empresa, né? Enfim, seja o que for. Então, além de trabalhar esse processo pessoal, também existe a questão de tratar o ambiente de convívio. Porque às vezes tem alguma coisa negativa no ambiente, né? E aí também acaba influenciando no bem-estar da pessoa. Então, eu já faço essa limpeza da pessoa e da casa dela. Energias negativas acumuladas, tudo que tiver ali será encaminhado. Certo? Normalmente quem vai solicitar essa questão, todo mundo do ambiente tem que estar de acordo ou não? Só uma pessoa pedir, você realiza esse processo? Não, é só a pessoa mesmo. Porque a limpeza é na casa, né? Então, as pessoas que vivem ali, elas vão sentir essa atmosfera mais leve, mais gostosa. E elas vão acabar também melhorando, né? Acaba Sim. que melhorando o ambiente, a pessoa melhora também. É um processo que uma pessoa em casa basta querer mudar, basta querer proporcionar isso aos demais, que ela já consegue proporcionar um ambiente melhor. Sim. É aquela questão, né? Quando numa sala, vamos supor, tem 10 pessoas, uma tá muito irritada e começa a se irritar no meio dessas 10 pessoas. O que acontece? As outras pessoas também vão ficar irritadas, logo vão estar todos irritados dentro da sala. E é isso, o processo, trata-se de curar a gente para que a gente seja mais leve no ambiente, né, dentro de casa, com as pessoas que a gente ama. Sim, e a gente acaba muitas vezes piorando os relacionamentos de convívio justamente por não estar se sentindo bem durante um período, durante um momento, acaba descontando em quem não deve, descontando no ambiente, deixando ele bagunçado, deixando ele de uma forma que não nos agrada justamente por não estar se sentindo bem de fazer essa mudança, né? É verdade. E influencia demais em todos à nossa volta.
as pessoas, quando elas fazem esse processo, você faz essa medição, a pessoa, ela consegue consultar isso junto de você, ela acompanha todo esse processo, e isso é bem visual através dos gráficos, ela tem a plena ciência daquilo que está acontecendo, isso fica claro para ela, ou no caso é algo que a pessoa precisa que você explique, precisa prestar atenção? É que assim, como é online, eu deixo a pessoa lá no processo, né, escutando a música, enquanto eu estou aqui concentrada fazendo as medições. Então, nesse momento, a pessoa não está vendo o que está acontecendo. Mas lá no final da sessão, onde eu vou passar para ela tudo o que foi visto, aí sim, ela vai ter consciência de tudo que a gente tratou durante a sessão e tudo que veio, né? Porque às vezes a gente tem muito mais coisas para tratar, mas a gente não consegue tratar tudo de uma vez só, porque isso causaria um desequilíbrio muito grande na pessoa. Então a gente vai tratando aos poucos, conforme a espiritualidade permite. Legal esse processo, porque aí a pessoa ela vai aos poucos tratando aquela área que ela se sente mais confortável, entende que é prioridade, entende que está afetando mais em alguns momentos, e ela vai fazendo esse processo aos poucos, né? Mais de uma sessão, mais de um processo de apometria até chegar num resultado de equilíbrio pleno, né? Sim, e a pessoa vai sentindo. E é legal que, assim, conforme as sessões vão passando, a pessoa ela vai abrindo esse olhar para a espiritualidade, ela vai abrindo a percepção de como as energias influenciam. Então, as pessoas que já estão comigo há um tempo, elas já sabem selecionar o lugar que elas frequentam, já sabem selecionar a rodinha de amigos que ela tem, ela já começa a perceber como certas coisas afetam a energia, desequilibram, né, a energia. Então é muito legal esse processo todo, porque a pessoa ela começa a ficar muito mais perceptiva de tudo que acontece ao redor, mesmo antes de eu falar. E depois vem na sessão, aí eu falo, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele fala, eu já sabia, eu já estava sentindo. Então é muito legal. Unindo essa questão de ambiente, percepções, a gente vive muito em conjunto e tem um tema que é sempre primordial na nossa vida, é a questão de relacionamento. A gente consegue melhorar o dia a dia da vida de um casal através da apometria, entendendo pontos que precisam ser melhorados, esses pontos de desequilíbrio, a gente consegue ter um resultado de um relacionamento melhor para ambas as partes? Consegue, com certeza. A gente equilibrando e tirando os traumas, né? Tem muitas coisas assim que atrapalham a vida de um casal que não são dessa vida. Tem muitos contratos espirituais, tem votos, né? Eu vi um caso de uma pessoa que ela tinha feito um voto de castidade numa outra vida, né? E nessa vida ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Ela já era casada há um tempo, já tentava engravidar e não conseguia. Depois de uma sessão de apometria, onde foi identificada essa questão e tratada, na outra sessão, né, ela já estava grávida. Um mês já ter resolvido uma coisa tão profunda, né? Porque é uma frustração muito grande quando você tem o seu marido, sua casa e você quer ter um filho e não consegue. É muito difícil para um casal, né? Tem casais que até se separam por conta disso. E você vê que não era um problema dessa vida, nenhum dos dois tinha problemas físicos, né? E não conseguia engravidar. E aí depois da sessão de apometria, já foi no retorno da sessão, ela já estava grávida. É um processo que, como vocês falou no começo, isso vai carregando, vai enchendo a mochila e só precisou justamente tirar esse peso da mochila para que eles pudessem seguir felizes.
são muitos bloqueios, né? Muitos bloqueios que estão em outras existências e muitas vezes a gente não tem nenhum conhecimento, mas que atrapalham e muito a nossa vida aqui. Tem pessoas que têm problemas com dinheiro e que não conseguem manter o dinheiro, né? E aí você vai ver durante a sessão, fala de maldição familiar. Então, é uma maldição que já vem da família. Aí você vai, a pessoa, né, vai analisar, na família dela não tem ninguém que é próspero com dinheiro, né? Então, a gente quebra isso. A partir desse momento, ela vai poder conseguir, né, a prosperidade financeira que ela tanto trabalha e luta para ter. Então, realmente, muitas coisas, muitos problemas não são nossos também, mas a gente acaba carregando porque a gente traz da família. Então a gente também tem que lidar com esse problema de hereditariedade das energias, né? Problemas de antepassados que refletem no nosso hoje. Com certeza. Nós não somos seres únicos, né? Individuais. Nós somos seres que fazemos parte de um todo, né? Então, todos nós estamos interligados. Então, é importante isso. A gente entender, quando a gente entende que a gente faz parte de algo maior e que todos nós estamos interligados, a gente consegue perceber muita coisa. E essas boas ações que a gente faz hoje, consequentemente, vão refletir nos nossos descendentes, nas pessoas que convivem no nosso ambiente, né? A gente consegue ter essa prosperidade como um todo. Com certeza. A gente quebrando essas maldições, né, familiares, a gente já não vai passar para os nossos filhos. E aí eles também não vão passar para os filhos deles. E aí a gente acabou com esse problema aqui, né? Então é muito interessante a gente ver a vida dessa forma, né? E aí a gente acaba também, voltando para o assunto da rede social, colocar um filtro muito bonito. Todas as famílias são alegres, todas as famílias são prósperas, e a gente chega na rede social com esse primeiro encontro com você, e o que a pessoa encontra de você na rede social? O que você mostra para as pessoas do seu trabalho nas redes sociais, assim, do primeiro contato que ela tem com você? Bom, ela vai ver muita medição de música, que assim, eu uni uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada por música, e uni também com essa terapia maravilhosa que é a radiestesia, né? Que é essa medição da energia de tudo, né? Das coisas, de ambientes. A gente pode medir a energia de qualquer coisa usando a radiestesia. Então ela vai encontrar música e essa medição das energias das músicas. A princípio. É um bom ponto de conexão, né? O quanto a música conecta as pessoas, o quanto a arte conecta as pessoas. E não é aquele conteúdo só focado em você precisa se cuidar, você precisa se cuidar. Você está mostrando a radiestesia de uma forma prática no nosso dia a dia. Sim, de uma forma que eu chamo as pessoas a prestarem atenção. Eu pergunto sempre, o que você sente ouvindo essa música? Né? Porque a gente sente, por mais que você não tenha consciência, a gente sente. Né? Então eu sempre pergunto, eu levo eles a refletir o que essa música te traz, né? O que ela desperta em você. Então tem música que desperta amor, tem música que já não... Então essas que não... É bom nem ouvir muito, né? Não tô dizendo para não ouvir nunca, né? Mas você tem que ver o momento que você vai ouvir para aquela energia não te prejudicar. A expressão artística tem muito a ver com o momento de quem criou, né? A pessoa não vai estar feliz de escrever uma música triste, não vai estar triste de escrever uma música feliz, né? Você vai estar expressando aquela sensação daquele momento. Então fica registrado esse momento energético através da música, né? E fica, né? Fica e todas as pessoas que têm contato com a música vão ter a percepção daquela energia, daquele sentimento que a música desperta. E
questão energética de ambiente também. Então a gente consegue perceber uma diferença de energia de um ambiente da cidade, um ambiente mais para o interior, um ambiente de praia. Então a gente consegue perceber que talvez tem ambientes que não combinam com a nossa energia, tem ambientes que são mais propícios para o nosso bem-estar também. Tem sim, tem sim. E eu digo assim que nem sempre a energia do ambiente vai ressoar com a gente, né? Então, às vezes você está num momento muito elevado energeticamente e você não vai conseguir frequentar lugares que você frequentava antes, enquanto você não tinha muita percepção disso, né? Agora tem lugares que você vai e você vai para encontrar paz, né? Você vai numa casa de sítio, por exemplo, vê aquela grama, aquela natureza e você se conecta com algo muito maior, você se conecta com a Terra, com o planeta, né? E eu acho que essa conexão muitas vezes falta pra gente, porque hoje a gente vive muito em cidades, né? Onde tem muito asfalto, muito cimento, tudo é cimentado, não existe um jardim mais, né? Então é importante pra gente, como seres viventes, né? Ter esse contato com a natureza também. Quando a gente vê o mar, quando a gente sente a terra, realmente é como se a gente carregasse as energias, né? A gente se sente renovado. E isso é importante, e é importante a gente perceber o que esses ambientes trazem para a gente, o que a gente sente quando a gente está num ambiente determinado, né? Sim, e a gente acaba tendo esses ambientes assim como um refúgio e às vezes até como um prêmio por passar por determinadas situações, né? Nossa, eu tive uma semana estressante e eu vou ir para a praia esse final de semana para recuperar minhas energias. Você realmente vai se reabastecer. Realmente vai, realmente. A sensação que a gente tem é essa e o que acontece é isso mesmo. A gente... a água salgada tira tudo de ruim, né? Uhum. Então a gente limpa tudo que aquele estresse, limpa o nervosismo e a gente se renova, com certeza. Os hobbies também têm um trabalho muito importante, né? Porque a pessoa, ela tem esse estresse diário, mas ela tem aquele momento que é dela, é aquele momento de paz, onde a pessoa estuda música, pratica uma atividade física. Então, esses hábitos saudáveis também influenciam na parte energética da pessoa. Sim, sim. Inclusive, exercícios físicos, né? Seja uma caminhada, seja uma luta, musculação, todas essas coisas contribuem para que a gente se sinta vivo e que o nosso corpo se movimente e a gente libera também os hormônios do estresse, né? A gente libera enquanto faz exercício físico, enquanto a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né? A gente libera tudo e tem só o bem-estar. A gente se sente bem e eu acredito também que a nossa energia seja movimentada também. Não só o corpo se movimenta, mas a energia também. A gente vai aumentando aquela escalinha da vontade de viver, né? Vai se sentindo melhor, cuidando do corpo, da saúde, tendo esse momento mais para nós mesmos. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aumentando essa barra. Com certeza. E é importante a gente sempre, mesmo que a gente não tenha vontade, a gente fazer pela disciplina, porque é importante para o nosso corpo, é importante para a nossa cabeça, é importante para o nosso espírito, né? Então a gente sempre tem que nos enxergar como um ser completo, né? Não só um corpo, mas como sendo corpo, espírito, mente e alma. Isso de se enxergar como espírito, alma, quem segue uma religião mais aberta, esses assuntos são mais comentados e as pessoas acabam encontrando refúgio ali dentro da religião, mas elas estão na religião apenas por um processo, às vezes, de se sentir pertencente a algo, mas a vida não resolve. A apometria, ela ajuda independente da religião, então as pessoas, elas
mesmo tendo uma religião que as aceita, se sente completa, se ela sentir que a vida não está fluindo, ela consegue procurar esse complemento dentro da apometria, né? Com certeza, com certeza. E aqui ela vai ser acolhida, independente da religião, independente de qualquer coisa. Aqui é um ambiente seguro, de amor, de acolhimento, e onde a gente só se preocupa com o bem-estar. Isso é o mais importante, né? A pessoa sentir que está sendo bem acolhida, né? Nesse processo de melhora e busca de uma vida mais plena, mais equilibrada. Com certeza. A pessoa vai se sentir muito melhor, muito mais viva. Buscar, então, aumentar essa barrinha de vontade de viver, que a gente percebe que cada vez mais burnout, depressão, não está relacionado aos excessos, né? Não é excesso de dinheiro, não é excesso de audiência, é simplesmente não se ver pertencendo a si. É aquele desequilíbrio que vai gerando mais desequilíbrio e mais desequilíbrio e mais desequilíbrio. Na hora que você vê, o seu corpo já está doente, porque antes a sua energia estava desequilibrada. Então, a gente tem que perceber isso. Muitos casos de problemas no corpo físico, o problema não está no corpo físico, mas sim na mente, né? Tudo começa na mente. Às vezes você fica com aquele problema, você fica martelando aquele problema, né? E só vai aumentando, e aí aquele problema que antes era isso aqui, ele vai se tornando cada vez maior, até que o seu corpo, ele dá sinal que a sua mente não estava bem, mas aí já está no corpo o problema, né? O corpo que começa a manifestar o problema que antes era só na mente. A gente tende a enxergar esses processos de adoecimento como um processo agudo, né? Eu estou nesse momento, eu não fiz nada antes que causou esse problema de agora, e já começou do tamanho do problema que eu encontrei. Às vezes o problema já estava aqui, estava na nossa mente, e aí vai deixando tudo desequilibrado, nossa energia desequilibrada, vai desequilibrando o nosso corpo. E aí o que eu falei dos chakras, os chakras doentes, eles passam a deixar os órgãos em volta doente. Então, às vezes você vai ter uma dor de estômago que você, né? Mas é por quê? Porque o seu chakra, o seu plexo solar, estava em desequilíbrio. E você não percebeu, você não cuidou. E aí, já na primeira sessão, a gente já equilibra todos os chakras. A gente chega assim, o básico a 30% e o coronário a 150%, né? É muito desequilíbrio. Aí você vê que todos os outros chakras também estavam muito desequilibrados, assim. E a gente já alinha todos eles, deixa tudo funcionando a 100%. E a pessoa já vai perceber a melhora imediata. Tem uma cliente minha que ela estava sentindo uma dor na perna. Ela me disse que parecia que era no ciático. E só que ela não me falou isso, né? Ela falou depois da sessão. E aí eu fiz a sessão. Depois da sessão ela falou: olha, eu tava sentindo muita dor. Diz que é uma dor incapacitante. E após a primeira sessão, logo após, ela já falou que já estava se sentindo melhor. E uma semana depois, ela foi fazer corrida. Então, quer dizer, ela já tá assim, muito melhor. E ela vinha com uma dor desde novembro e vai no médico, procura a causa, não acha. Ela foi em vários médicos, fez vários exames, não achou a causa do problema. E aí aqui na mesa, né, de apometria, identifiquei os bloqueios, medi os chakras, estava tudo desalinhado, fizemos toda a limpeza, fizemos o tratamento.
após a sessão, ela já me falou que já estava melhor da perna. Uau! E uma semana depois ela foi correr. O quanto esse desequilíbrio de chakra mexe, né? Assim, Mexe quando a gente muito. tem... a gente percebe que tem pessoas que elas planejam demais, mas não executam demais sem haver um planejamento. Isso se reflete também nesse desequilíbrio de chakra. Então você tem um exponencial na parte superior muito alto, mas a parte de ação muito baixa. Isso também se reflete nos chakras? Sim, reflete muito. Na verdade, o que a pessoa está refletindo é o desequilíbrio dos chakras, né? Porque essa falta de ação é um desequilíbrio nos chakras baixos. E esse excesso de ação sem nenhum planejamento é excesso de energia nos chakras baixos e pouca utilização dos chakras mais elevados. Sim, com certeza, com certeza. E é importante estarem todos funcionando a 100%, né, em equilíbrio, porque assim a gente vai ter a ação, mas também vai ter o planejamento, também vai saber conversar, né? Às vezes muita gente tem desequilíbrio no laríngeo, aquele desequilíbrio de estar funcionando muito, então a pessoa ela está falando demais sem pensar, sem ter noção do que está falando, né? Ela só fala. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, porque isso também não é bom, né? Não é bom para a pessoa e também não é legal para quem está perto da pessoa. A pessoa fala e a gente acaba não entendendo bulhufas, né? Não, e sem contar que ela pode falar sem pensar, ela pode atacar, ela pode ser aquela pessoa que ataca, que fala demais, né? Que fala coisas demais. Então, não é legal para ninguém, nem para ela e nem para quem convive. De repente, uma pessoa que ela tá emocionalmente desequilibrada, tem o reflexo no chakra, a parte de comunicação dela não tá legal, ela vai procurar esse tratamento, ela não tá conseguindo avançar num processo que ela tá ali, mas não consegue pôr em prática. Então, através da apometria, você consegue perceber isso e colocar em equilíbrio para a pessoa voltar, então, a caminhar de uma forma mais plena, né? Sim, consigo sim. Na primeira sessão. Então, fica o convite para quem se identifica, para quem está percebendo que tem em algum ponto desses um excesso ou uma falta de ação nesses campos, buscar o seu auxílio, buscar através da apometria, fazer esse processo de equilibrar e buscar ter as coisas de uma forma mais plena, né? Sim, de viver, né, plenamente. É importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, sempre conectar com o nosso anjo da guarda, nosso mentor. Eles sempre estão perto de nós, só que eles precisam que a gente peça auxílio. Então, sempre a gente pedir auxílio em situações que a gente acha que não tem solução, a gente fechar os olhos ali e nos conectar com a nossa espiritualidade. E buscar o equilíbrio, sim, né? De todas as formas. Equilíbrio na vida é muito importante, porque vai equilibrar o seu campo energético também. E quem quiser fazer a apometria, que é uma limpeza profunda, né, de traumas, de coisas de outras vidas, a gente já começa a tratar lá atrás e vai sentir a melhora na sessão, durante a sessão, você já vai sentir esse desbloqueio, né? E logo após a sessão, o seu bem-estar vai estar, assim, a 100%. Fica, então, esse convite, mais uma vez, para quem se sentir tocado por esse assunto, buscar, porque você não é obrigado a viver dessa forma, né? Você pode mudar. Você não é esse momento agudo, ele foi um processo que você chegou nele e existe um processo para mudar e que é mais simples do que a gente pensa, né? Sim, toda dor, ela vem mostrar alguma coisa pra gente. Então, ao invés de olhar pra dor, pergunta pra ela o que ela quer te mostrar.
É bem interessante. Quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu comecei a enxergar por que é que aquela dor estava ali. Então, é mais o processo do auto-olhar, né? É muito importante. Então fica esse momento de reflexão. O que que a dor que você está passando quer te ensinar nesse momento, né? E se precisar de ajuda, eu tô aqui. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.